Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Vamos ter aqui um tempo de partilha da palavra, oração, busca da presença do Senhor. E eu quero ver você com o versículo da palavra de Deus que está em Isaías, profeta Isaías, capítulo 1. O versículo de nossa acolhida está em Isaías, capítulo 1, os versículos 19 e 20 nos diz o seguinte: Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Se não quiserdes e fordes rebeldes, sereis devorados. Devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Queridos, a palavra central aqui, e é uma das palavras-chave que nós recebemos na nossa conferência da virada, uma palavra poderosa que veio através do bispo Meira, é obediência. Veja o que diz a palavra. Se quiserdes, é livre para todos nós. Se nós quisermos e obedecermos, virá o alimento, ou seja, é a bênção, é a provisão de Deus sobre as nossas vidas. Comereis o bem desta terra. É tudo de bom que a terra produz, que nos dá sustento, que nos dá provisão. Deus, ele tem controle de tudo. Por isso que importa-nos andar na sua obediência, andar em obediência a Ele. Ele que controla, inclusive, o agir do inimigo, das pragas. Agora, se a gente desobedecer, vem as consequências terríveis, porque aí Ele permite. Se vocês resolveram andar em desobediência, andar por conta própria, vamos colher o resultado disso. Então, a palavra-chave, uma das palavras-chave e centrais para você ter um ano de 2024 abençoado é obediência. Obediência ao Senhor. Então eu vou ler, vou conhecer a palavra do Senhor e eu vou obedecer, colocar em prática o que ela me ensina. Esta é a chave. Vamos orar? Vamos conversar com o Pai? Senhor Jesus, nós nos prostramos na Tua presença, te louvando, te dando graças. Tu és o Deus Todo-Poderoso, diante do qual nós nos prostramos humildemente, reconhecendo que somos falhos, somos pecadores. Não merecemos, não temos dignidade alguma de nos achegar à Tua presença. Unicamente fizemos confiança na Tua imensa misericórdia. Essa Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Nós clamamos por Teu perdão, nós clamamos por Tua misericórdia. E nos apresentamos como filhos amados, sedentos, reconhecendo que precisamos mais de Ti, do Teu direcionamento, da Tua força, da Tua coragem, da Tua inspiração. Pai, acolha as nossas orações, orações que Teus filhos, Tuas filhas estarão colocando diante de Ti. E esteja sobre nós, sobre cada família que se conecta, cada lar que se conecta, que é alcançado através deste vídeo. Estejas derramando a Tua bênção, Tua paz. Anima-nos na fé, fortaleça-nos na fé. Precisamos de Ti, Paizinho. Precisamos do Teu cuidado e da Tua inspiração. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família Santa Semente. Boa noite, Dona Rosane, seu Aparício, pessoal de Giruá. Jesus abençoe vosso lar. Boa noite, Marivone, Fábio, Pietro, família, Jesus abençoe. Felipe, Jesus abençoe seu lar. Dona Diva Vinhas, Jesus abençoe, nossa ministra leiga. Luísa, família, Zeca, Jesus abençoe vosso lar. Dona Olinda, Bisalinda, Jesus abençoe seu lar. Dona Diva sugere um texto bíblico aqui, muito interessante. Vamos buscá-lo, vamos
relembrar a palavra preciosa que nos vem em Romanos, capítulo 12, os versículos 1, 2 e 3. Romanos, capítulo 12, os versículos 1, 2 e 3. Assim diz a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a todos vós que não vos considereis a vós mesmos melhores do que realmente sois, mas pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Glórias ao Senhor por essa palavra. Você pode reler esses versículos, Romanos 12, os primeiros 3 versículos, e meditar neles, mas o central aqui é a importância de, mais uma vez, mais um versículo nos direcionando nesse sentido. Direcionando no sentido da obediência. Obedecer à vontade de Deus, nos subordinar à vontade de Deus, porque ela é boa, ela é agradável, ela é santa, consequentemente produz em nós vida e vida em plenitude. Então, você quer ter uma vida abençoada? É a vontade de Deus que nós devemos nos submeter. E não nos deixar levar pelas ideologias deste mundo, pelas influências, pelos influencers deste mundo. Mas sim pela vontade de Deus, que é santa, que é boa, ela é agradável e ela produz vida em nós. Amém? Que bom, gente. Deixa eu compartilhar aqui. Domingo nós tivemos um momento muito precioso de celebração, de adoração, nosso primeiro culto de 2024. Um lindo momento em família para celebrarmos e glorificarmos a Deus, nos alimentarmos pela palavra. Foi muito precioso, né? Estávamos assim consagrando o ano de 2024. E assim a gente segue todo esse mês de janeiro, uma série de pregações especiais, cultos especiais, para que a gente consagre esses próximos meses, este ano, porque a gente quer um ano abençoado. E por isso que a gente se refugia naquele único, aliás, que pode nos conceder um ano abençoado. Então você pode ter o teu trabalho, você pode ter uma família abençoada, mas quem nos dá bênção, quem nos garante um ano abençoado é o Senhor. Por isso que é a Ele que precisamos buscar, é a Ele que devemos nos consagrar. E agora, próximo domingo, dia 14, nós teremos então nossa primeira bênção da saúde, que é um culto especial, tradicional já na nossa igreja, que nós oramos de forma especial pela saúde, vamos impor as mãos, vamos ungir com óleo, orando especificamente, de forma especial pela nossa saúde, pela saúde das nossas famílias. Então, é aquele momento, inclusive, da gente convidar mais alguém, convidar aquela pessoa que, quem sabe, está passando por algum problema de saúde, trazer seu nome, se ele não puder vir até a igreja, para que a gente esteja orando por essa pessoa, enfim, pedindo as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, a nossa saúde, buscando nele. Ele é o único que pode nos garantir cura e libertação, é saúde plena, é vida em plenitude. Então, domingo, 9 horas, nosso culto de adoração e louvor, culto com bênção da saúde, nosso segundo culto do ano. Bênção, gente! Espero vocês, principalmente, claro, o pessoal aqui da cidade, né? E nós também, uma palavra de gratidão aqui, nós também tivemos nosso galeto, um sucesso, boa quantidade de vendas.
e nós louvamos a Deus, a todos que se somaram com orações, com doações, com voluntariado, comprando os clientes, né? Comprando a sua porção. Teve gente que foi voluntário, comprou a sua porção, vendeu. Glórias a Deus por isso. Isso é obra de Deus nas nossas vidas, que levanta lideranças, que levanta voluntários, que levanta doadores para que a sua obra se sustente e avance. Nós glorificamos a Deus e agradecemos a todos que se somaram conosco. Glórias ao Senhor pela vida de vocês e que Deus continue abençoando e fortalecendo, usando vocês como instrumentos para abençoar mais vidas, porque a igreja estando saudável, com as suas responsabilidades, com as suas contas, com os seus compromissos em dia, ela pode avançar, investir, melhorar aquilo que ela já oferece, e com isso ela vai estar alcançando mais vidas, mais pessoas cumprindo com o seu propósito. E nós louvamos a Deus por cada um que se somou conosco. E é uma lógica, estendendo um pouquinho aqui, essa palavra de gratidão, generosidade. O galeto é uma das formas de nós arrecadarmos fundos para o nosso sustento. A principal base de nosso sustento, da nossa provisão, da onde vêm os recursos para que as nossas contas, nossos compromissos estejam em dia, são os dízimos e as contribuições regulares. Por isso aqui vai meu desafio, meu compromisso. Você que já é contribuinte, se mantenha fiel durante esse 2024. Por que não pensar em aumentar um pouco? Mas se você ainda não é, assuma esse compromisso. Não com esse reverendo, mas com o Senhor. É claro que isso me alcança e me abençoa, e eu fico feliz com a sua contribuição e a sua fidelidade. Mas a nossa fidelidade deve ser ao Senhor, no sentido de eu assumir diante dele, diante do altar do Senhor, um compromisso de fidelidade, reservando parte dos meus recursos para investir na obra do Senhor, para que ela se mantenha saudável e alcance mais e mais pessoas. Então, eu coloco meus dons, meus talentos e meus tesouros para glorificar a Deus, para alcançar pessoas, para abençoar pessoas através da estrutura da igreja. Então, se some conosco, seja mais um dizimista, contribuinte regular da Anglicana Santa Semente. Seja alguém que, como Abraão, foi chamado a abençoar. Se tu uma bênção. E essa é uma das formas de nós sermos bênção na vida daqueles que ainda estão distantes do Senhor. Amém, queridos? Avancemos. Vamos para a palavra. Esse é o objetivo central deste momento aqui. Lançando os alicerces para um novo tempo. Estamos iniciando um novo ano, novas oportunidades. Novamente recebemos do Senhor a chance de fazer diferente e fazer melhor, né? Só de domingo são 52 pela frente. Olha quantas oportunidades que nós teremos. Com certeza, cada um desses domingos, a igreja estará de portas abertas, celebrando o culto, acolhendo, pronta para acolher você, para que juntos possamos adorar ao Senhor, buscar alimento espiritual que nos vem pela palavra, buscar cura, buscar libertação, buscar força que só pode vir do Senhor. Então, quantas oportunidades, quantas chances que o Senhor nos oferece daqui por diante. Nós precisamos. A palavra aqui, a pergunta é olhar para mim, para nós, como foi o ano que se passou, como está sendo minha vida até aqui, onde eu devo melhorar, o que eu tenho que mudar em minhas atitudes, meu modo de ser, meu modo de falar, meu tempo reservado ao Senhor, para que eu alcance um ano melhor, para que alcance uma vida melhor. Essa é a palavra-chave. Por isso que durante esse mês nós vamos estar falando sobre esse lançar alicerces. E aqui nesse sentido eu quero trazer
Alicerce tem a ver com fundamento, é a base, né? Esta casa, a casa que eu estou, a casa que você está, ela está em pé e está segura porque ela tem um firme fundamento. Ela tem um alicerce muito bem feito. Esse é o segredo de uma boa, uma excelente edificação, o seu fundamento, o seu alicerce. E Jesus nos deu uma chave preciosa nesse sentido. Você pode abrir sua Bíblia em Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24, nos diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É interessante nós seguirmos o texto para vermos a sequência disso. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, que caiu, e foi grande a sua ruína. Eu sempre gosto de destacar nesse texto que Jesus está falando sobre os fundamentos. Ele nos dá 2 fundamentos, né? É que as duas casas, elas sofrem as mesmas consequências, os mesmos problemas. Vem a chuva, correram os rios e assopraram os ventos. As duas enfrentam os mesmos problemas. Então, tanto o crente como o não crente vai enfrentar os mesmos problemas. A tempestade virá, as crises virão, os problemas virão. O segredo é o alicerce. A casa que estava edificada sobre a palavra de Deus. Ela estava edificada sobre a rocha e não caiu. Ela ficou firme, ela resistiu, porque tinha firme fundamento. E nós começamos essa live falando da centralidade da obediência. Obediência ao quê? A palavra de Deus. Então, é um novo tempo, um novo ano, mais do que nunca. Nós teremos novas chances, novas oportunidades de fazer diferente, fazer melhor. O segredo é sobre o que nós vamos alicerçar, vamos fundamentar nossa vida durante o ano de 2024. Avancemos, vamos para a palavra reservada para esse dia, de forma especial, Neemias capítulo 2. Então abra sua Bíblia em Neemias, livro de Neemias capítulo 2. Aí vem minha recomendação: ler todo este livro. Leia todo ele. Essa história é fantástica. Reler a história deste homem, do que ele viveu, do que ele enfrentou, como Deus agiu na vida dele, como ele se prostrou diante de Deus, como ele buscou a direção de Deus e como ele obteve sucesso no empreendimento, na missão que ele foi confiado. Então, leia Neemias, todo esse livro. Nós vamos estar expondo aí durante todo esse mês de janeiro este livro, mas hoje, de forma especial, nós vamos destacar Neemias capítulo 2, primeiro dos versículos de 1 a 5. Assim nos diz a palavra do Senhor. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, do rei, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante do rei,
O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração? Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade, onde estão os sepulcros dos meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Agora mais adiante, a partir do verso 17. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate e Tobias e Gesem, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Essa palavra do Senhor, a quem nós damos graças. Graças ao Senhor pela sua palavra. Boa noite, quem está entrando. Pastor Valdolírio, Jesus abençoe. Cacau, família, Samuel. Jesus abençoe, abençoe vosso lar. Lançando os alicerces para um novo tempo. O tema de hoje é percebendo as mudanças de estação. A vida é vivida de estações. É interessante você perceber que uma estação ela prepara para a seguinte. Por exemplo, quantos dos nossos pequenos aí ligados ao geração criança, aliás, todos eles, né? Passaram de ano, né? Alice estava no pré, venceu essa etapa e avançou para o primeiro ano. E assim os demais avançaram para uma nova etapa. A etapa que se acabou, que foi concluída, foi a preparação para a nova estação, para a nova etapa que vai começar a partir de fevereiro. Assim deve ser a nossa vida. É interessante nós olhar, por isso que eu antes destaquei isso, como foi o seu 2023? Dê uma olhada, faça uma retrospectiva, avalie onde e em que você pode melhorar, onde e em que você deve melhorar. E à luz da palavra de Deus, busque inspiração, busque direcionamento para essa mudança de estação. Porque se você fizer exatamente as mesmas coisas, cometer exatamente os mesmos erros, lamento te informar que o seu ano de 2024 não vai ser melhor que o de 2023. Ele pode ser até pior.
Porque as consequências do pecado, de uma vida perdida, elas podem ir aparecendo ou gerando feridas ainda maiores em seu coração e sua vida, nos seus relacionamentos. Então você quer um ano melhor? Você quer uma nova estação com sucesso, abençoada? Muito bem, então vamos buscar os alicerces, a base para esse novo tempo, para essa nova estação. E é interessante trazer esse livro de Neemias para este início de ano, porque este rapaz, ele foi como que levado praticamente como escravo, embora que ele era copeiro do rei. Então era uma responsabilidade, era um emprego de grande confiança, era um CC. Estar junto do rei, servindo ao rei, ele provava a comida, ele provava as bebidas do rei. Inclusive se faz essa referência aqui no texto que a gente leu, que ele provou perdão, ele provou antes de dar, ele provou o vinho, né? Tomou antes de oferecer ao rei. Essa era a prova. Se estivesse envenenado, ele corria risco, é claro. Mas, assim como o rei se alimentava das melhores iguarias do reino, ele, como seu copeiro, também se alimentava das iguarias do reino. Então, ele tinha um cargo privilegiado ali sim. Mas, uma coisa é ser copeiro do rei. Outra coisa é você liderar a reconstrução de uma cidade destruída há muitos anos, que houve por 40 anos, houve inúmeras tentativas de reconstrução. Veja quantas gerações, 40 anos. Então, quantas tentativas, quantas pessoas tentaram reconstruir aquela cidade e foram frustradas essas tentativas. Agora, o copeiro do rei, alguém que nunca exerceu uma liderança, agora é inspirado por Deus, recebe ele fica inquieto quando ele vê a situação, quando recebe notícias sobre o estado de Jerusalém e recebe direcionamento de Deus para buscar a reconstrução, mas a mudança de estação era muito grande. Mas como é possível mudar de estação com sucesso? De copeiro a líder, há muita diferença. E obteve sucesso, porque o seu fundamento era o Senhor. No primeiro capítulo, versículo 4 nos diz que ele ouve a notícia, o impacto de como estava a sua cidade natal. Ele se assenta, ele chora, se lamenta por alguns dias e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele não sai correndo desesperado. Ele não sai buscando culpados, ele não culpa a sua família, ele não culpa os reis que invadiram Jerusalém, aqueles que destruíram Jerusalém. Ele não culpa as pessoas que não conseguiram reconstruir. Ele não culpa a Deus por permitir que isso acontecesse. Ele se volta a Deus, o único que podia lhe dar direcionamento para solucionar o seu problema. Esse é o segredo. Não adianta você culpar este ou aquele, a si mesmo, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, os seus pais, ou seja, o governo, não sei quem lá. Não adianta você buscar culpados. Você precisa recorrer ao único que pode lhe dar a solução para os seus problemas. Assim fez Neemias. Mas busquemos aqui 4 princípios, aprendamos com ele, 4 princípios centrais que vão nos ajudar a perceber essa mudança de estação e ver atitudes, coisas que a gente pode melhorar. Em primeiro lugar, antes disso, pessoal de Erechim, seu Ernesto, dona Celina, Luiz Felipe, Jesus abençoe. Em primeiro lugar, supere
a dificuldade de compartilhar sua dor. Queridos, você ouviu? Supere a dificuldade de compartilhar sua dor. Queridos, tristeza é um sentimento comum de todo ser humano. Ela vem como resultado da dor, de uma perda, de desonra, de decepção ou até da falta de esperança. Nenhum de nós está alheio a dores que desenvolvem, que dão espaço à tristeza na nossa vida, em nossos corações. Podemos lembrar do próprio Jesus, que chorou diante da notícia da morte de seu amigo Lázaro. A pergunta é: o que te deixa triste? Lembra o versículo que eu fiz referência? Neemias 1, versículo 4? Tendo ouvido estas palavras, ou tendo recebido aquela notícia que o impactou, que o deixou muito triste, então, tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que tem te deixado triste? Vamos mais adiante. O rei percebeu essa tristeza, a tristeza que estava no coração de Neemias. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração? Então temi sobremaneira. Sim, era de temer mesmo. Você tinha que estar com o rosto alegre, servindo faceiro, né? Cumprindo essa responsabilidade. Onde já se viu cabisbaixo, tristeza visível no rosto? Isso poderia ser motivo suficiente para um rei tirano tirar a vida deste servo. Era apenas um servo. Não era um dos seus generais, né? Era apenas um servo que estava o servindo ao rei triste, cabisbaixo. Mas ele temeu, mas ele abriu seu coração. Ele compartilhou aquilo que estava machucando o seu coração. E aqui uma palavra interessante. Você precisa superar a dificuldade de compartilhar sua dor. Uma das coisas mais difíceis é compartilhar com alguém aquilo que me está causando dor, tristeza. Só que eu preciso fazer isso. Ao fazer isso, eu literalmente estarei tirando um peso das minhas costas. Por mais que aquela pessoa não ofereça uma solução, mas o simples fato de eu abrir meu coração, eu desabafar, isso tira mais da metade do peso das minhas costas. Você precisa aprender a compartilhar sua dor. Mas o segredo é: não compartilhe nas redes sociais. Não compartilhe com qualquer pessoa, num bar, no seu cabeleireiro, no seu manicure. Não. Você precisa compartilhar com pessoas que têm a vida entregue a Jesus, que têm buscado a Jesus e sabem te respeitar. E vão saber guardar a sua dor, o seu problema, aquelas coisas que têm te gerado dores em você, sofrimento em você. A igreja é um ambiente propício para isso. Ali temos pessoas que reconhecem que precisam a Deus, que já receberam instrução do Senhor. Não são pessoas perfeitas, não. Começando por este reverendo, começando pelo pastor, né? Não somos perfeitos, mas estamos buscando diante daquele perfeito uma vida melhor.
a esperança que nós tanto precisamos. Então, algo que eu já disse e repito aqui. Se você precisar, conte sempre com esse pastor, na garantia de que aquilo que você compartilhar comigo será guardado, somente entre nós e Deus. Conte com esse pastor para estar orando contigo. Conte com esse pastor para estar partilhando a palavra de Deus na sua vida. Ela que traz luz, ela que traz esperança, que traz refrigério. Sim, conte comigo, eu não vou te dar soluções. Eu vou te dar a palavra de Deus que traz luz, que é luz, que traz esperança, que é refrigério sobre as nossas vidas. E eu posso estar ouvindo suas dores e guardando entre eu, você e Deus. Então conte sempre comigo, mas supere a dificuldade de compartilhar a sua dor. Compartilhe, não guarde. Isso, o guardar pode gerar mais problema ainda, mais dor, mais tristeza ainda. Compartilhar, supere essa dificuldade. Neemias fez isso foi de grande alívio e direcionamento. Mas veja, ele orou antes, ele pediu direcionamento a Deus. Não saiu simplesmente colocando para fora, ele usou sábias palavras, ele colocou de forma correta, no momento certo, diante da pessoa certa, quem podia realmente lhe ajudar e lhe dar direcionamento. Amém? Então, em primeiro lugar, para você perceber a mudança de estação e assim ter essa mudança de estação com sucesso, supere a dificuldade de compartilhar sua dor. Em segundo lugar, enfrente o medo para aproveitar as oportunidades. Enfrente o medo. Quem aí já não sentiu medo? Assim como a tristeza, o medo é parte da nossa vida. E sinceramente, ter medo é bom. Você ter medo de atravessar uma rua de olhos fechados é interessante. Isso te ajuda. Você ter um certo medo, uma certa insegurança de estar andando em cima de uma casa, numa certa altura, te ajuda a preservar a sua vida, né? Então ele é parte integrante da sua vida. Mas tem medos que impedem que a gente cresça, que a gente avance. Então a pergunta aqui, quais são os seus medos? E um detalhe aqui, como você reage a esses medos? E aqui eu preciso lembrar de novo, quem estava domingo ouviu já esse texto, Mateus 14, é uma das cenas belíssimas do Evangelho. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, os versículos 28 e 29. Preste atenção. Respondeu-lhe Pedro e disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. A cena aí, o contexto, né, é Jesus envia seus discípulos para o outro lado do mar. E a uma certa hora vem uma grande tempestade. E ele vai ao encontro deles, andando por sobre o mar. Todos são tomados de medo. Diz o versículo 26 que eles ficaram aterrados, tomados de medo e gritaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Aí Jesus se apresenta: sou eu, tem de bom ânimo, não temais. Mas Pedro, olha quem, Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele, Jesus, disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Uau! Como você reage, como você se coloca diante dos seus medos?
Pedro, diferente que os outros discípulos, enfrentou o medo e desafiou aquele que estava vindo em seu encontro. Se és tu mesmo, me permita que eu vá andando por sobre as águas ao teu encontro. Essa ousadia de Pedro lhe permitiu provar algo que ninguém mais provou. Nenhum outro ser humano, a não ser o próprio Jesus e Pedro, andaram por sobre as águas. O fato de ele enfrentar o medo, enfrentar de frente e colocar sua fé na palavra de Jesus, no vem, ele andou por sobre o mar. Por isso que a palavra aqui é como você enfrenta os seus medos. Isso vai dar toda a diferença. Veja, relendo aqui, Neemias 2-5. O rei me disse, por que está triste teu coração, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração? Então, temi sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais estava assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Aquele povo ao qual Artaxerxes representava, tinha uma grande reverência a essa questão dos sepulcros dos pais, ao local onde ficavam os sepulcros dos seus pais. Deus, a quem Neemias se referiu e recorreu antes, lhe deu direcionamento para ele usar as palavras sábias. Porque, como eu falei, o fato de ele estar triste diante do rei poderia custar a sua própria vida. O cargo, a sua função, né, ele poderia ser tirado daquela função, afinal de contas ele teria que estar bem ali, né? Ele servia o rei, ele provava as finas iguarias antes que o rei as comesse, né? Antes que o rei tivesse acesso a elas. Essa era uma forma de garantir que aquela comida estava sem veneno, né? Mas ele teria que se apresentar bem, saudável, ele tinha que estar saudável, ele tinha que estar alegre. O fato de ele se apresentar triste poderia custar a sua vida. Então ele temeu sim, porque ele sabia as possíveis consequências daquilo na sua vida. Mas aí novamente a chave, assim como naquele primeiro momento ele recorreu a Deus, ele jejuou e orou perante Deus, agora novamente, só que agora era diferente. Antes ele passou alguns dias em jejum e oração. Agora não tinha mais como ser alguns minutos, algumas horas, foi coisa de segundos. Senhor, é agora. Direciona teu servo e em silêncio, é claro. E Deus lhe deu direcionamento, porque o texto diz aqui, orei ao Deus dos céus, mas aquele não tinha como se ajoelhar, ele não tinha como fechar os olhos, era coisa de instantes, era aquela oração rápida. Senhor, mais uma vez eu venho, direciona teu servo para que use as palavras certas, isso em silêncio, rapidinho, direcionamento que você tanto precisa naquele momento decisivo. Ele enfrenta o seu medo e aproveita a oportunidade, porque Deus era o único a poder inspirá-lo, a poder dar a ele palavras certas, e o rei poderia, não só, era o único que podia lhe liberar da função, era o seu chefe, e mais do que isso, podia lhe dar a estrutura financeira que ele precisava para financiar a sua viagem, conseguir passar por outros territórios. Aí ele precisava de cartas de recomendação, como se fosse um passaporte de hoje no nosso contexto. Senão os outros reis não deixariam ele passar com aquele grupo, com aquele material todo que ele estava levando. Ele precisava de material,
E ele era um servente, um copeiro, ele não tinha dinheiro para isso não. Então, enfrentar o medo gera em nós a oportunidade, a chance de aproveitar as oportunidades que se colocam diante de nós. Então, veja que palavras-chave. Supera a dificuldade de compartilhar sua dor. Compartilhando, é claro, para pessoas certas, porque guardar gera mais dor ainda. Enfrente o medo para aproveitar as oportunidades. Em terceiro lugar, encoraje outros a se comprometerem pelo projeto de Deus. Sim, nós precisamos envolver, porque é mais do que se comprometer, é colocar-se a serviço. Tem uma palavra do autor do livro O Pequeno Príncipe, que ele diz assim: se você quiser que as pessoas construam um navio, você não pode entregar para elas um manual de como construir um navio, mas fazer com que elas se apaixonem pelo oceano. Legal, né? Se você entender o seu propósito, o propósito que Deus confiou para você, o seu propósito de vida, você é comprometido com a causa. Você dará vida. Você tem o propósito? Se não, leia. Venha conversar com a gente, vamos orar, vamos buscar no Senhor, porque descobrir o propósito da nossa vida faz com que a gente se envolva. Veja o direcionamento de Neemias a seus companheiros, aqueles que já tinham tentado várias vezes e não conseguiram reconstruir Jerusalém. Ele diz assim: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Deixamos de ser motivo de risadas dos nossos inimigos, dos nossos adversários. E lhes declarei, e aí que é interessante, ele declarou como a boa mão do Senhor, Deus, estivera com ele. E também as palavras que o rei falara a ele. Então se dispuseram, ou seja, quando você compartilha aquilo que Deus já tem feito na sua vida, a forma com que Deus te ama, o que Ele fez por ti naquela cruz, entregando sua vida, isso impacta outros. Então, encoraje outros a se comprometerem, não meramente envolverem, mas comprometerem pelo projeto de Deus. A gente sozinho é muito frágil, a gente precisa de outros. E é bom ver outros crescendo, superando suas limitações. E por último, para a gente encerrar aqui, vença o obstáculo da oposição. É interessante nós lembrar isso, que nós teremos oposição. O principal inimigo, e aí a descrição feita em Efésios 6,12 nos ajuda a entender que nós não lutamos contra carne e sangue. E é interessante isso, que se você tem problema com a sua esposa, lembre-se, maridos, né? Lembre-se, a sua esposa não é o seu inimigo. Se você, esposa, tem problemas com seu marido, ele não é seu inimigo. Se você tem problemas com seu filho, ele não é seu inimigo. Se você tem problema com seu vizinho, ele não é seu inimigo. Efésios 6, versículo 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não é contra pessoas, entenda isso. E é interessante perceber isso, porque se levantam inimigos. Neemias 2,19 diz assim: porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram deles e desprezaram eles. Que fareis isso? Que é isso que estáis fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? E começam a zombar, começam
Assim, muitas vezes aparecem pessoas zombando da gente. A gente consegue comprar um carrinho melhor, vai aparecer zombarias. Oh, que grande conquista! Zombando da gente. A gente consegue alguma coisa, um emprego, e assim por diante, vem a zombaria, vem a brincadeira, vem a oposição. Lembre-se que isso vai existir. Agora, as pessoas que, se por algum momento forem usadas como instrumentos do inimigo na tua vida, lembre-se, elas não são teu inimigo. Então, vença o obstáculo. E Neemias venceu muito bem. Neemias colocou seu coração no Senhor. Em vários momentos, esses caras provocaram ele. Ele tinha um projeto, reconstruir aquela cidade. Não se permitiu envolver pela malandragem. Não se permitiu destruir, se desviar do projeto. Ele focou em Deus. Buscou inspiração em Deus e Deus o ajudou a enfrentar aquela oposição e se manter firme. Então esse é o segredo, se manter firme no Senhor e saber que há um inimigo só, o diabo, não as pessoas. Então, queridos, finalizando, percebendo as mudanças de estações, supere a dificuldade de compartilhar sua dor. Enfrente o medo para aproveitar as oportunidades. Encoraje outros para comprometerem-se com o projeto de Deus. Vença os obstáculos da oposição. Amém? Que essa palavra se multiplique 100 por 1 no seu coração. O meu assessor aqui percebeu que está com algum problema no som. Desculpa. Depois eu vou assistir aqui e ver. Como é uma transmissão, eu uso um microfone bem simples aqui. Pode ser isso. Pode ser o fato de que eu me afasto do celular. Quem sabe é isso que faça a diferença. Então é alguma coisinha que apresenta. Obrigado por me retornar. E eu vou ver se eu consigo melhorar isso. Tá bom? Jesus abençoe. Que essa palavra se multiplique 100 por 1 no seu coração. Vamos orar, vamos conversar com o Pai. Lembrando, domingo. Pois é. Então o fato, quem sabe, de que eu me afasto, me aproximo, né? Quem sabe no próximo eu vou trazer o microfone para junto de mim. Quem sabe isso ajude, tá bom? Obrigado pelo retorno. Isso é bom, vocês retornarem as dificuldades que vocês tiverem aí. Pode ser também questão de internet, mas quem sabe seja isso mesmo. Então me retornem mesmo, para que a gente possa, a princípio, fazer o que estiver ao nosso alcance para cuidar disso. Obrigado. Vamos orar, vamos conversar com o Pai. Amado Deus, nós te louvamos pelo dom da vida. Te louvamos pela oportunidade que nos concedes de nos achegarmos a Ti, de lermos a Tua palavra, de buscarmos o firme fundamento, essa sabedoria que nos vem pela Tua palavra, esse alicerce, essa rocha que é a Tua palavra, para que nossa vida esteja bem fundamentada. Obrigado por nos revelares a Tua vontade através da Tua palavra. Obrigado por nos dares acesso a ela. Nós sabemos que tantas e tantas pessoas mundo afora ainda são proibidas, são impedidas de terem a Bíblia, de terem acesso à Tua palavra. Então, Paizinho, nós te louvamos por nos permitisses isso e nos ajuda a levar a Tua palavra àqueles que ainda não têm acesso a ela. Paizinho querido, nós te louvamos por Tuas bênçãos, Tua provisão que é derramada sobre nossa vida. Sejas cuidando de nós, cuida das nossas famílias, cuida de nossos lares, Senhor, encha-os da Tua paz, da Tua bênção, Pai querido. Nós te louvamos, nós pedimos o Teu cuidado, o Teu direcionamento sobre nós como igreja, Paizinho, nossa família de fé. Alimenta, nos fortalece, levanta líderes, voluntários, pessoas que se coloquem a serviço da Tua obra, para que ela avance e avance ganhando almas para o Teu reino. Motiva cada um de nós para podermos Te servir com fidelidade, com alegria,
Pai amado, nós colocamos nas Tuas mãos nossa vida, esse ano que está se iniciando, pedindo que Teu direcionamento, Teu cuidado esteja sobre nós, em cada passo que nós formos dar, que nós tenhamos a sabedoria, o cuidado de pedir o Seu direcionamento, a Sua bênção, a Sua inspiração. Dá-nos, Paizinho, a convicção espiritual de saber reconhecer o que é certo, o que é errado, o que nós devemos parar de fazer, o que nós devemos parar os erros que a gente deve parar de repetir. Paizinho querido, dá-nos direcionamento, convicção espiritual através da presença do Teu Santo Espírito em nós. Guarda-nos, Jesus. Guarda nossos queridos, aqueles que estão enfermos. Guarda nossas famílias, Jesus. Guarda-nos como igreja e dirige nossos passos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que bom que você esteve conectado conosco. Eu finalizo essa live e compartilho ela através da nossa página do Facebook, facebook.com/anglicanosantasemente. Ela fica gravada aqui nesta página do Instagram, instagram.com/anglicanosantasemente, e também nós publicamos ela no YouTube, nosso canal Igreja Santa Semente. Se você não é inscrito ou não segue, não curtiu um desses canais, um desses espaços, curta lá, dá uma força pra gente, dê lá o seu like e compartilhe com mais alguém. Quem sabe você conheça alguém que precise dessa palavra, desse direcionamento. Permita que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, que é o foco desta live, deste espaço, tá bom? Que Jesus te abençoe teu lar hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo? Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia! Fiquem todos na paz do Senhor.